Chrysler aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. O filme é dirigido por David Yates, que inclusive dirigiu o primeiro e já está confirmado também para os 3 próximos filmes. Então sim, é uma saga de 5 filmes já confirmados. O filme Animais Fantásticos 2 estreia nessa quinta-feira, dia 15, e eu já pude conferir e é por isso que a crítica está saindo hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Esse vídeo aqui, ele não vai ter spoilers, mas como eu já fiz o vídeo de perguntas, respondendo as perguntas de vocês, eu vou acabar me abrangendo um pouquinho aqui. Então, se você não quer correr o risco de levar nenhum spoiler, eu recomendo que você assista esse vídeo que tá aqui na descrição. Esse filme é o segundo filme da saga em que a gente vê Grindelwald fugindo da Macusa, que é o Congresso Mágico dos Estados Unidos, enquanto ele tá fazendo o translado pra Inglaterra. E aí o Alvo Dumbledore fala pro Newt não deixar que o Credence se envolva ali com o Grindelwald, porque ele pode se tornar meio que um ser maligno, né? Um novo vilão. E porque o próprio Dumbledore não resolve isso, isso também é explorado nesse filme aqui. E o perigo se torna ainda maior porque ele tem conseguido seguidores e isso torna ele mais forte ainda. E como ele é um dos piores criminosos da época, né? Os ministérios estão atrás dele e ele tá atrás do Credence, que tá em Paris. E é por isso que a gente conhece um novo ministério, que é o Ministério de Paris. Assistir esse filme pra mim foi basicamente como reviver a minha infância e lembrar por que eu amo tanto a saga de Harry Potter, porque ele junta o melhor dos mundos aqui e expande mais ainda ele, né? Eu já tinha gostado do primeiro Animais Fantásticos, mas eu entendo quem que não tinha gostado muito, até porque ele foi um filme que apresentou mais desse universo mágico e as criaturas que vivem nele, né? Então ele se torna um filme mais leve, mas já aqui a gente tem uma expansão aí do que a gente já conhece, a gente sabe melhor um pouco do passado dos personagens, como é o caso do Alvo Dumbledore, que a gente já vê que ele tem os trejeitos do Dumbledore que a gente conhece, que ele é um bruxo inteligente e bem calmo, e também o nosso grande vilão, né, que é o Grindelwald, que trouxe todo aquele medo e terror de Azkaban, em que só os bruxos mais perigosos e os bruxos mais inteligentes que fazem com que a gente tenha algum perigo aí de convivência, eles são presos lá, e aí é mais ou menos o que a gente vê aqui nesse filme. E eu acho que é interessante a gente fazer essa comparação, né, do primeiro e do segundo filme de Animais Fantásticos, porque basicamente o crime do Newt no primeiro filme foi amar os animais, e já aqui a gente tem uma trama mais tensa, mais intensa, mais profunda. E como eu disse, eu tinha gostado do primeiro justamente porque ele trouxe aquele universo mágico que a gente conheceu nos primeiros filmes de Harry Potter, em que as coisas se mexem sozinhas, que nem a gente tinha visto lá na casa da mãe do Rony, né? E eu acho que Harry Potter meio que foi perdendo isso daí, e ao mesmo tempo a gente também tem esse dinamismo aí das lutas, né, que nem a gente conseguiu ver em A Ordem da Fênix, em que tem aquele fumaceto enquanto eles estão brigando e várias magias, e inclusive foi isso que a gente viu mais, né, para os últimos filmes de Harry Potter. E aqui em Animais Fantásticos ele meio que une o útil ao agradável, o melhor dos dois mundos, né? Então tem todo esse universo mágico das coisas fazendo ali sozinha e ao mesmo tempo tem esse dinamismo das batalhas, porque assim, se a gente for pensar, né, no Harry Potter, tem um peso, né, pro personagem, mas pros últimos filmes era muito mais explorado sobre o Harry em si, sobre a família dele, e aqui a gente não tem um protagonista, no caso é o Newt, claro, e eu adoro ele, e ele já quebra um pouco o estereótipo, porque ele não é tipo o galanzão, espertão, ele é o cara esquisitinho realmente, mas não é tipo Newt e os Animais Fantásticos, sabe? É Animais Fantásticos e isso dá muita margem para que a gente explore mais esse universo e que a gente conheça mais das criaturas e desse mundo mágico. E aqui a gente tem um novo universo a ser explorado, né? Que a gente tem uma cena específica no circo e eu acho que ali é imaginação pura, sabe? Você pega a experiência do circo e intensifica com magia. E é muito legal porque teve uma cena específica enquanto eu tava assistindo o filme que eu fiquei pensando que, cara, não existe nenhum outro filme que bate de frente com Animais Fantásticos hoje em dia, porque na época do Harry Potter, né, tinha meio que aquela batalha assim, Harry Potter, Senhor dos Anéis, apesar de ter uma diferença aí de linguagem, eu amo os dois, mas Harry Potter era para um público mais novo, né, já Senhor dos Anéis era para um público mais velho, tem uma diferença aí de geração, né, mas existiam esses dois universos de fantasia, e hoje em dia quando a gente pensa, Animais Fantásticos é o único filme que tá fazendo isso, então ele me traz assim a nostalgia e por que eu me apaixonei tanto por esse universo, não só pelo Harry Potter, sabe? Ele me pegou muito porque o Harry tinha a mesma idade que eu na época e eu achava que eu era amiga do Harry Potter, sabe? Mas mesmo assim, mesmo que não tenha o Harry, eu gosto muito
muito dessa exploração, ele expande mais esse universo realmente. E eu sei que a crítica tem caído bastante em cima do filme, mas sinceramente eu acho que tem muita gente que tá assistindo o filme com a vontade de já odiar, principalmente por causa do envolvimento da polêmica lá do Johnny Depp, né? E sendo bem sincera, eu nem vou entrar nessa questão, eu acho que a gente tem que falar aqui do personagem que inclusive surpreende, porque ele sai um pouco daquele Jack Sparrow, né, que ele só tinha feito personagens com esse trejeito do Jack Sparrow, e aqui ele tá um personagem mais sério, a gente vê algo diferente dele fazendo, apesar dele ter ainda aquelas questões de expressões e falar muito ali com o olhar, ele não tem mais aquele trejeito do corpo de pirata bêbado e tal, ele traz uma elegância maior pro vilão dele. E isso não só ele, mas também os outros personagens, né, a Leta eu acho que ela tem uma grande importância para esse filme e eu gostei muito de como o passado dela foi explorado, até mesmo da Nagini, né, e quão importante que ela é pro Credence e até mesmo o Credence nessa busca aí de entender a sua origem. Então eu acho que esse filme ele é muito mais sobre a exploração do passado dos personagens pra gente entender meio que a gente já conhece deles. E lógico, o alvo Dumbledore, né? Porque a gente vê uma construção muito legal por parte dele, a gente sabe que ele é um bruxo respeitado, ele é um bruxo muito inteligente e eles colocam ele aí como o único que poderia vencer Grindelwald, mas a gente sabe que ele ainda vai ser construído ao longo dos próximos filmes, né? Até ele se tornar o Dumbledore que a gente conhece. E até mesmo o Grindelwald, né? Eu acho que muita gente acha que a história dele vai se encerrar nesse filme, mas não, é uma coisa que vai continuar. Então eu acho que o segredo para esse filme é justamente você meio que ter paciência que essas histórias, elas vão acontecer. Eu acho que a gente tem aí um terceiro filme que vai ser muito forte e isso me deixa bastante ansiosa para os próximos filmes, né? Eu fiz bastante uma comparação aqui com a saga do Harry Potter e também o Animais Fantásticos anterior, porque eu acho que o filme, ele acaba conversando muito pra quem era fã, tem uma questão de fanservice muito forte, aí tem algumas coisas que a gente vê de Hogwarts, né, aí no passado no Newt, então eu acho que ele conversa com o público que era mais novo naquela época e ele amadurece junto com o seu público, e é por isso que a gente consegue ver aí no filme uma segunda camada com alguns assuntos mais sérios, alguns assuntos mais políticos, né, até mesmo pela trama ser situada em 1927, né, a gente entende muito de onde que veio o preconceito de você ser um bruxo sangue ruim, né, que é aí de pais mestiços, ou até mesmo o que antecede a isso, né, sobre essa questão de você ter uma linhagem pura e principalmente sobre escolher lados e o que essa escolha diz sobre você, né. E também tem uma referência muito clara à Segunda Guerra Mundial, né, sobre essa questão aí de raça pura e também como a invasão começou a partir da França. Eu particularmente gostei muito desse filme, eu saí bastante emocionada, bastante empolgada, mas eu acho que você tem que ter calma pra assistir, porque principalmente que a gente sabe que tem 5 filmes aí confirmados, tem algumas questões que ficam em aberto e elas vão ser exploradas nos próximos filmes, como é o caso do Grindelwald, ou até mesmo a Nagini ter se tornado uma Horcrux, então eu acho que tem que ter calma. E se você tiver a possibilidade de assistir em IMAX, assista, vale super a pena, mas se só conseguir assistir em 3D, já tá super valendo também. E eu não sou o tipo de pessoa que gosta de 3D, eu não super indico, inclusive eu até prefiro assistir os filmes em sala 2D, mas aqui vale super a pena. Mas deixa aí nos comentários o que você tá esperando pra esse filme, principalmente sabendo que já tem uns próximos aí confirmados, vamos discutir. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!